Mas, Cássio Cardoso e pessoal de casa, o Ministério Público está investigando uma possível infiltração de uma facção no Corinthians e a suspeita de um imóvel utilizado por jogadores. Um promotor do Ministério Público, né, matéria publicada pelo Bruno Cassucci, lá do GE São Paulo, ele quer saber se Fausto Vera, Rodrigo Garro e Thales Magno se hospedaram em um apartamento ligado a José Carlos Gonçalves, o alemão, citado como membro do crime organizado. A questão não é só dos atletas do Corinthians. Porque, vamos lá, você vai alugar um apartamento, você não vai saber necessariamente o background de quem você está alugando. Isso. O problema é que o Corinthians teria intermediado essa negociação. E aí eu acho que caberia ao Corinthians, uma vez que você está... Uma explicação e caberia também à empresa, já que é CNPJ com CNPJ, aí sim buscar saber de onde você está, né, alugando esse apartamento. E tem um detalhe, né? E aí o que aconteceu até na Faria Lima há algum tempo, algumas semanas, deixou isso de uma maneira muito envelopada, né? O crime organizado de forma geral, somente organizações mais sofisticadas... Está em todas as áreas. Está em tudo. Tá. E eles estão frequentando os ambientes. Exato. Então, onde tem jogador de futebol que tem poder aquisitivo, jogador de primeira prateleira, essas pessoas fazem amizades. E em São Paulo, principalmente, tem uma característica os membros muito mais clara. altos das facções criminosas têm algumas empresas de fachada para dizer que o dinheiro dele se origina daquele ponto ali e para limpar o nome dele. Tem em São Paulo, né? Em alguns bairros de São Paulo, você vai, principalmente em alguns redutos como Alphaville, é um exemplo, as pessoas não perguntam o que as outras fazem. Se relacionam, tem grupo de bicicleta, grupo de crossfit, grupo do condomínio, vai pegar um baba, vai fazer fazer um churrasco ali do... Irmão, ninguém fica mais, o que é que você faz da vida? Não. Porque isso aí pode criar uma situação difícil. Complicado. Então, é aquela coisa, as pessoas começam a ter, dentro desse nível de sofisticação que as organizações criminosas têm hoje, em especial essa citada, você tem uma relação muito próxima com a alta cúpula da sociedade do ponto de vista de poder aquisitivo. Deixa isso não é de agora, porque quem não assistiu ainda, assista, porque é uma das grandes séries documentais sobre a história do nosso país, que é o Vale que está escrito lá no Globoplay, sobre o Jogo do Bicho. Jogo do Bicho. O que acontecia? Os caras queriam tinham tanto dinheiro, eles queriam estar entre a alta cúpula do Rio de Janeiro, porque os donos das áreas eram bairros, né, micro-regiões. E o que eles faziam? Por que eles viraram donos de escolas de samba? Porque era um jeito deles estarem dentro das altas sociedades do Rio de Janeiro. Isso. Então eles não eram dono, eles eram o patrono da escola de samba. Eles eram os presidentes de honra das escolas de samba. Para quê? Porque quando o fulaninho era apresentado, ele não era bicheiro. Ele era ligado à escola de samba. Era para limpar o nome e a aura deles perante a sociedade. Então isso, Cássio, não é de agora. Isso acontece há muito tempo. Mas a gente sabe de onde o dinheiro vem e o promotor do caso, ele quer entender o porquê da escolha desse imóvel, se há conexões mais profundas entre Corinthians e esse José Carlos Gonçalves, o alemão, né? E não é a primeira vez que o clube é associado a essa facção criminosa, porque segundo a Polícia Civil e o Ministério Público, o dinheiro do contrato daquela patrocinadora, daquela Bet que patrocinou o Corinthians, teria sido direcionado a empresas ligadas a essa facção criminosa. Eu lembro de um evento, não sei se eu cheguei a contar aqui, mas falou no início do ano, uma informação que eu tive, que uma empresa, um grupo que inclusive investe, de certa forma também em futebol, tentou adquirir os naming rights da Neoquímica. Hoje a Neoquímica teve uma proposta intermediada para a Neoquímica sair do circuito, a Neoquímica pediu um valor alto, esse grupo de multa topou pagar o valor, para assumir o naming rights da Neoquímica, e o então presidente do clube, Augusto Melo, não quis assinar um NDA, né, que é uma declaração de confidencialidade, isso. Um compromisso de confidencialidade. E as pessoas estranharam, por que ele não estava assinando esse compromisso de confidencialidade, já que era um contrato vantajoso para o Corinthians. Claro. Né? Ia trocar o nome. Ia trocar o nome, a empresa ia pagar uma multa boa para a Neoquímica, o dinheiro seria melhor para o Corinthians, e né? O dinheiro ainda seria melhor para o Corinthians, que era um bom naming rights. E não assinou e o negócio acabou não acontecendo. E ainda tem um detalhe, ainda as investigações apontam também que no ano passado o Corinthians foi citado em investigação que mostrou que Rafael Maeda Pires, o japa do PCC, que é a facção criminosa que teria relação com o Corinthians, teria intermediado negociações dos atletas Duqueiroz e Igor Formiga, porque como o Cássio falou, tem empresário de jogador de futebol, meu irmão, que tá movimentando dinheiro de facção criminosa, de tráfico, de Deus sabe o quê,
no mundo do futebol também. E se você hoje vê, você sabe o que acontece muito com obra de arte, né? Obra de arte, as pessoas não têm um valor amparado por parâmetros, por KPI mesmo, que possa fazer métricas mais racionais. Então, uma obra de arte ela pode custar R$10, ela pode custar 10 milhões. Isso aí é o valor do artista, da obra, né? Então, isso, de certa forma, acontece com o futebol. O futebol é uma indústria em que os ativos eles podem ser supervalorizados a partir de percepções muito subjetivas, e isso permite que você descarregue um monte de dinheiro para contratar um jogador. Acontece. É bem possível. Então, realmente, tem muitos indícios, né, assim, de que é um ambiente propício para você fazer também lavagem de dinheiro dentro do futebol, e o que vem acontecendo ali pro mais pela grande movimentação de dinheiro no próprio mundo do futebol. Exatamente. Então...